de pregação. Assim sendo, o tema central desses dois sermões de hoje e de amanhã é exatamente a graça de Deus. E eu gostaria até que vocês pensassem aí numa... só um momentinho aqui, eu acho que eu vou ter que verificar aqui a ligação do meu notebook, porque eu acho que... Só um momentinho, irmãos, só um momentinho. Pastor, aproveitando aí, feliz sábado a todos. Amanhã o programa da tarde vai ser qual horário? Para a gente já se programar aí para o programa da tarde. Não haverá, Watson. Não haverá o programa da tarde. Só hoje, agora online, né? E amanhã de manhã será presencial na Igreja do Mar Paulista. O programa da tarde não haverá mais. Eu acho que agora a gente voltou em boas condições. Desculpem, mas a tecnologia é muito boa, mas quando ela falha, deixa a gente em situação bem difícil. Eu fico pensando como é que Jesus, né, se virava para pregar para 5 mil, 10 mil pessoas no ambiente aberto, né, no deserto, na montanha, na beira do mar, né, só mesmo o poder do Espírito Santo para levar as palavras do Salvador até o coração das pessoas. Então, como eu estava dizendo, o pastor acho que estava explicando aí também, nós vamos fazer então só essa minissérie, 2 sermões. Tá? O tema central de praticamente todas as minhas séries, todos os sermões que eu faço, tem sempre uma conotação, um envolvimento com a graça de Deus. E eu queria pedir a vocês que, exatamente nesse momento, tentassem pensar aí numa boa definição do que é a graça. Se eu estivesse aí com vocês e perguntasse para vocês o que é a graça, me deem uma definição de graça. E aí eu vou perguntar para vocês em seguida. Vocês acham que a graça de Deus é uma coisa justa? Ela é justa? Ou será que a graça é injusta? Eu estava pregando uma vez numa igreja aí no Nordeste e cumprimentando os irmãos na saída, um irmãozinho chegou para mim e falou assim, olha, belo sermão sobre a graça, mas eu quero te dizer uma coisa, Mário, a graça de Deus é injusta. E aí eu fiquei, ele falou isso, saiu, eu fiquei pensando nessas palavras, fui para o hotel e fiquei lá meditando. Sabem a que conclusão eu cheguei? Ele está certo. A graça de Deus é algo absolutamente injusto. E eu vou dizer, justo, por exemplo, um assassino, traficante, estuprador, ladrão, corrupto, mentiroso, opressor, abusador, ser perdoado de todos os seus erros, de todos os seus atos falhos, de todos os seus crimes, que podem até ter dado fim à vida de outras pessoas. Vocês acham justo, num caso bíblico, de uma parábola contada por Jesus, que alguém que tenha trabalhado apenas 1 hora receba no final do dia o mesmo salário de alguém que trabalhou 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 12 horas? Vocês acham isso justo? Vocês acham justo, por exemplo, que alguém que nunca pecou como nosso Salvador,
alguém puro, santo, justo, perfeito, seja morto cruelmente, não apenas como pecador, mas como se ele fosse o próprio pecado, como diz a Bíblia. Deus o fez pecado por nós. Vocês acham justo um ser assim morrer? Para que quem merece morrer, que é o pecador, seja perdoado e tido como se nunca houvesse pecado? Vocês acham justo isso? Não. Aos nossos olhos, definitivamente, a graça não é justa. A graça é absurda, ela é incrível, ela é estranha até. Aliás, se a graça fosse justa, ela se chamaria justiça. E agora eu vou explicar para vocês. A graça anda na contramão da justiça. Ela não anda lado a lado com a justiça, ela anda na contramão da justiça, e eu vou dizer por quê. A justiça chega e diz assim: pecou, tem que morrer. É o que a lei diz. O salário do pecado é a morte. Pecou, e eu estou falando aqui de morte eterna, não dessa morte que nós sofremos ainda nesse mundo, não. Pecou, tem que morrer. Isso é o que diz a justiça, e ela está certa. Aí chega a graça e diz assim: pecou, sim, tem que morrer. A graça não vai contra a justiça. Mas só que ela diz assim: pecou, tem que morrer, mas eu morro por ele e lhe estendo o meu perdão. Sentiram a diferença da atuação da graça e da justiça? Se Deus fosse apenas justo, ele nos mataria a todos. Não sobraria, aliás, ele começaria matando Adão e Eva no ato do pecado. Acontece que Deus não é apenas justo. Nós vamos descobrindo que o caráter de Deus tem essa dualidade. Deus é em igual medida, e isso é uma grande bênção. Deus é em igual medida misericordioso. Na justiça dos homens, ninguém, vocês sabem disso, né? Não sei se tem algum advogado aí nos assistindo, mas na justiça dos homens, ninguém paga pelo erro do outro. Vocês sabem disso, não é? Ninguém paga pelo crime do outro. Se paga é erradamente. Foi um erro judiciário. Mas pela justiça dos homens, ninguém paga pelo erro do outro. Cada um só paga pelo seu próprio crime, pelo seu próprio erro. A justiça dos homens. E na justiça de Deus, como é que é? É a mesma coisa. A justiça de Deus também. Ninguém paga pelo pecado do outro. Cada um só paga pelos seus próprios pecados. Por exemplo, nós não carregamos a culpa do pecado de Adão. Nós não temos nenhuma culpa por aquela grande bobagem que Adão fez mais de 6.000 anos no passado. Não temos culpa. Nós, infelizmente, carregamos consequências daquilo, mas Deus não nos imputa culpa por aquilo que Adão fez. Então, na justiça dos homens, cada um só paga pelos seus próprios crimes, seus erros. Na justiça de Deus, cada um só paga pelos seus próprios pecados. Mas, na justiça de Deus, e no caso de Cristo Jesus, no caso específico de Cristo Jesus, com o objetivo de salvar o pecador da morte eterna, Deus aceitou, olha que maravilha, Deus aceitou que alguém culpado não pagasse a pena do seu pecado, mas ele fosse substituído por alguém inocente, totalmente inocente. Deus permitiu a troca do mérito de um pela culpa do outro. De inimigos de Deus, então, nós passamos a ser filhos de Deus. Vocês sabem que Paulo ficou deslumbrado com isso. Quando Paulo descobriu isso, olha o que ele escreveu aqui. Quando ele descobriu isso aqui, e agora eu vou começar a usar aqui o meu PowerPoint, tá? Vamos ver se a gente consegue se entender. Eu já tinha feito um teste com o Rodrigo e tinha dado certo. Então, vejam bem. Quando Paulo descobriu isso, olhem o que ele escreveu. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Perceberam, então?
Na justiça de Deus, Deus permitiu que o culpado, que o inocente pagasse pelo culpado. E essa é a grande diferença. O que faz com que a graça, que aos nossos olhos é algo totalmente injusto, porque isso aos nossos olhos é injustiça, ok? O inocente pagar pelo culpado é injustiça e sempre será injustiça. No caso específico do nosso pecado, da morte eterna, de Cristo Jesus, Deus abriu uma exceção pelo seu grande amor. É o grande amor de Deus, é a disposição de Deus de pagar por nós uma dívida que nós não podíamos pagar. E eu lembro a vocês que isso não é mera poesia. Não são frases feitas para causar impacto. Isso aí é o evangelho puro de Cristo Jesus. Hoje à noite e amanhã cedo, nós vamos ver vários aspectos da graça de Deus e do processo de salvação do homem. E se vocês estiverem na igreja amanhã ou assistindo pela internet, eu espero que Deus fale ao nosso coração e comece a abrir a nossa mente para entender a sua graça. Ok? Então, eu pretendo fazer isso de forma expositiva. O que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo, diferentemente dos outros tipos de sermões, é aquele sermão que começa, se mantém e termina centrado na palavra de Deus. O sermão expositivo não usa nenhum outro tipo de artifício, de coisas interessantes, engraçadas, historietas, para prender a atenção. O que prende a atenção, o que converte o pecador, é o poder da palavra de Deus. Então, o que é um sermão expositivo? É o que expõe a palavra de Deus. Eu vou procurar fazer isso, vai ter um bom conteúdo teológico, principalmente amanhã, mas eu vou procurar apresentar de forma bem agradável, bem didática, ok? A graça é um assunto muito falado, muito cantado, muito ensinado, não é? Mas nem sempre entendido com o equilíbrio que as coisas de Deus têm. Vamos em frente. É necessário, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que a igreja de Deus, e quando eu falo igreja de Deus, eu estou me referindo a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos como eu, todo tipo de pessoas que compõem a congregação da igreja de Deus. É essencial que a igreja de Deus, como um todo, compreenda bem essa questão da graça. Porque nós somos uma igreja que sempre primou pela questão da obediência à lei de Deus, das boas obras, e nós deixamos a graça meio que escondida aí num papel secundário. No entanto, a graça é o top do plano da salvação. É o grande guarda-chuva que cobre todos os outros elementos da salvação que nós vamos ver amanhã de manhã. Vamos em frente. A Bíblia, ela é uma coletânea de graça, do Gênesis até o Apocalipse. Vejam, por exemplo, esses nomes que vão começar a aparecer aí na tela para vocês. Vamos lá. Vejam esses nomes aqui. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Elias, Eliseu, Samuel, Davi, Salomão, Manassés, todos os profetas, Levi, Mateus, Zaqueu, Pedro, João, Paulo, Maria Madalena, mulher samaritana, mulher adúltera e muitos e muitos e muitos outros. A vida dessas pessoas, irmãos, elas comprovam que se fossem necessários méritos próprios, virtudes próprias para se obter a salvação, nenhum deles chegaria aos céus. Você pode pensar, mas Mário, nem Enoque, nem Daniel, nem Maria, mãe de Jesus, nenhum ser humano por suas próprias obras chegaria aos céus, pelo seu merecimento, pelas suas virtudes próprias. Se isso fosse capaz, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Tem muita gente que acha que Enoque foi para o céu porque era perfeito, bom, totalmente justo, totalmente perfeito, e por isso Deus o levou para o céu. Não, não foi.
Não foi. Outros também tiveram um nível de perfeição humana parecido com o de Enoque, não foram, como eu citei, Daniel, Maria, mãe de Jesus, não foram para o céu. Né? E outros que não chegaram perto de Enoque, segundo a nossa avaliação, como Moisés e Elias, foram para o céu. Então vejam, essas pessoas que foram para o céu foram por um propósito especial de Deus. Que isso não é assunto para nós. Deus é soberano. Deus os levou por um propósito especial, mas não por suas virtudes próprias. Olha só, vamos pegar Enoque. Se Enoque tivesse ido para o céu por virtudes próprias, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Nós seríamos salvos por Enoque. Era só ter fé em Enoque. Mas isso não é papel do ser humano e a gente já vai mostrar isso de maneira bem clara. Eu hoje vou falar sobre genealogia. Vocês viram que o título do sermão era Genealogia da Graça. O que é uma genealogia? São aquelas descrições intermináveis e monótonas até, né? De nomes, filiações, fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou fulano e por aí vai, não é? Tem uma genealogia na Bíblia que eu chamei de a genealogia da graça, que é a genealogia de Cristo Jesus. E vocês já viram, ela está aí na tela, não é? Que existem duas genealogias de Jesus Cristo. Uma no livro de Mateus, de 1 a 16, e outra no livro de Lucas, 3, de 23 a 38. E essas duas genealogias, quando você estuda, lê uma, lê a outra, compara uma com a outra, você observa algumas características. Olha só, uma característica que você observa. A genealogia que está em Mateus, ela vai de Abraão, sai de Abraão e vai até Jesus Cristo. A que está em Lucas, ela segue o caminho contrário. Ela sai de Jesus Cristo, passa por Abraão, vai terminar lá no Éden, em Adão e em Deus. Essa é a primeira coisa que você nota quando você compara essas duas genealogias de Jesus Cristo. Outra coisa que você percebe, na primeira metade, essa parte aqui na esquerda, os nomes das pessoas, tanto na de Mateus quanto na de Lucas, são iguais, são semelhantes, são as mesmas pessoas, às vezes com uma diferençazinha na forma como era chamado, mas são as mesmas pessoas. Mas nessa fase aqui, nessa parte aqui que vai do rei Davi até Jesus Cristo, os nomes são completamente diferentes. E muita gente tenta desacreditar o texto bíblico, dizendo, tá vendo? A Bíblia nem isso aí dá certo. Cita nomes aqui numa genealogia e outros nomes na outra genealogia. Aí você fica pensando, por que isso acontece? Por que aqui os nomes são os mesmos, mas de Davi até Jesus Cristo há uma grande diferença? É muito simples. A genealogia que está no livro de Mateus, ela segue a linhagem de Salomão. Ela segue a linhagem de Salomão, sai de Salomão e chega até Jesus Cristo através de José, ok? Então, essa é a primeira explicação. A genealogia de Jesus que está em Mateus, ela segue a linhagem de Salomão, entre Davi e Jesus Cristo, chegando a Jesus Cristo através de José. E a que está em Lucas é o contrário. Ela vem pela linhagem de Natã, através de Maria, mãe de Jesus, e chega até o rei Davi. Então, eu quero aproveitar até isso aqui para fazer um comentário com vocês. Deixa eu até tirar aqui essa tela para fazer um comentário que eu acho pertinente com vocês. Deixa eu dar aqui uma... Querendo parar aqui o... Realmente a internet está complicada. Tá bom, vamos lá.
Pastor Vamos aguardar Renan, um pouquinho. o microfone do Mário está fechado. Eu acho que ele caiu. Cadê ele? Desculpe, agora tá, Aqui, né? é o microfone. Eu estava dizendo o seguinte, há uma discussão, a meu ver, totalmente infrutífera. A gente está falando de genealogia, genealogia tem a ver, então, com natureza de Cristo Jesus, né? Há uma discussão grande teológica no nosso meio, em todas as igrejas, sobre as duas naturezas de Cristo Jesus. Uns negam a sua divindade plena, outros negam a sua humanidade plena. Na verdade, irmãos, nós não temos mente para compreender esse mistério de Deus. Esse é um dos mistérios de Deus. Mas a Bíblia, ela ressalta bem claramente tanto a humanidade plena quanto a divindade plena de Cristo Jesus. Mas são muitas as polêmicas em torno dessas duas naturezas, até mesmo entre cristãos sinceros. Jesus Cristo, segundo cremos como igreja, não era apenas homem ou apenas Deus, ou 50% homem, 50% Deus. A matemática de Deus é diferente. Jesus Cristo era, de alguma forma que nós não compreendemos, 100% homem, 100% Deus. Agora vejam esse raciocínio. Nessa questão do pecado, da solução do problema do pecado, que existia aquela coisa que foi assim, aquele pacto que foi feito por Deus com o homem lá no jardim, toda alma que pecar morrerá, e o homem aceitou, essa era uma regra do jogo, que o homem aceitou quando ele ainda era puro, quando ele ainda era perfeito e santo. Nessa questão aí, uma vez que veio o pecado, e o homem teria que morrer, e essa morte aí seria morte eterna, não essa morte temporal que a gente sofre, não é? Teria que haver alguém que fosse 100% humano, mas que apesar disso conseguisse permanecer totalmente justo sem pecar. E teria que haver também alguém que fosse 100% divino, para ter vida em si mesmo e que pudesse, morrendo, voltar da morte e não morrer para sempre. Esse alguém, esse justo, que nós sabemos que é Jesus, substituiria então todos os pecadores, morreria em lugar de todos os pecadores, e só assim o preço do pecado, que era a morte, poderia ser pago. Isso possibilitaria que o caráter de Deus, então, fosse reivindicado como justo, mas ao mesmo tempo misericordioso, como eu já expliquei, diante de todas as criaturas do universo, criaturas caídas e não caídas. O caráter de Deus foi reivindicado por Cristo nessas bases na cruz do Calvário. Eu outro dia li um pensamento muito interessante desse padre católico, Frei Leonardo Boff. Olha o que ele disse, que coisa interessante. Ele falou assim, Jesus Cristo, e que concorda com isso que nós estamos falando, Jesus Cristo era tão humano, tão identificado com as fraquezas e dores humanas, sem, no entanto, incorrer em qualquer pecado, que só mesmo Deus poderia ser assim. Ou seja, nenhum de nós tem capacidade de entender isso plenamente. Então, como igreja, irmãos, nós cremos que Jesus tinha essas duas características, duas naturezas, plenamente homem, Gálatas 4:4, plenamente divino, Colossenses 2:9. Vamos voltar agora para a genealogia de Jesus Cristo. A gente estava falando então que existem as duas genealogias, a diferença dos nomes nas duas é porque uma segue a linhagem de Salomão, entre Davi e Jesus Cristo, e a outra segue a linhagem de Natã. Aí eu pergunto para vocês, quem eram Salomão e Natã? Ambos eram filhos de Davi. Aliás, filhos de Davi e também de Batseba. Essas duas genealogias, deixa eu mostrar aqui, vamos tentar voltar lá para o share screen. Essas duas genealogias de Jesus Cristo, em conjunto, elas mostram uma coisa muito interessante. Olha aí. Elas mostram que Jesus era descendente legal de Davi, através de José, mas era também descendente natural
de Davi através de Maria. Então Jesus era plenamente descendente de Davi. Por que que foi assim? Porque existiam profecias. Isso aí cumpriu profecias bíblicas, tanto em Isaías, capítulo 11, Jeremias, capítulo 23, profecias que diziam que do tronco de Jessé, ou seja, pai de Davi, da casa de Davi, viria aquele que se sentaria no trono de Davi para sempre, figurativamente, no trono de Davi para sempre. Então, Jesus ser descendente legal de José, porque José não era pai natural de Jesus, ele ser descendente legal. José deu cidadania, né, judaica a Jesus Cristo, adotou Jesus Cristo na sua família, não é? Então, Jesus era descendente legal, cumprindo toda a lei civil através de José, e era descendente natural através de Maria, de quem? De Davi, cumprindo assim, então, uma profecia. Aí vocês devem estar se perguntando, tá ok, Mário, até agora tudo bem, bacana, você está explicando aí, está dando para entender. Mas agora nós perguntamos, o que essa genealogia de Jesus Cristo tem a ver com o tema da graça, com o tema da graça de Deus? Nós já vamos entender agora como esse dom de Deus se manifestou na genealogia, nos antepassados do Salvador. E para isso eu vou usar a genealogia descrita no livro de Mateus. Quando a gente fala de genealogia humana do Filho de Deus, nós poderíamos imaginar o quê? Genealogia de Jesus, antepassados de Jesus, uma linhagem, uma ascendência da melhor qualidade pessoal, da melhor qualidade moral, da melhor qualidade espiritual, gente nobre, gente de primeira linha, gente consagrada, santificada, antepassados com comportamento impecável, com comportamento irrepreensível. Afinal de contas, estamos falando dos antepassados do Salvador. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês já sabem disso. Não poderiam ter sido pessoas mais desqualificadas, mais mal afamadas, mais estranhas, mais doentes, mais corruptas. Vou só considerar algumas delas e vocês vão ver que algumas delas até nós amamos muito, não é? Mas olha só, o que dizer, por exemplo, de Abraão? Mentiroso, vacilante, né? Com comportamento falho, ele se apressou em querer dar solução a uma promessa que Deus lhe tinha feito. Então, o grande pai da fé realmente não tinha tanta fé assim como nós pensamos, não é? Pois esse Abraão, vacilante, mentiroso, naquela questão da esposa dele, que não era minha esposa, ele mentiu para 2 reis a respeito disso. Pois esse Abraãozinho aí está lá na genealogia do Salvador. Vamos ver mais um? Jacó, enganador, mentiroso, sem amor fraterno nenhum, está lá na genealogia do Salvador. E esse aqui, grande patriarca Judá, de Jesus, é chamado leão da tribo de Judá, pois este Judá cometeu diversas ações pecaminosas. E esse aqui que nós todos amamos, grande Davi, o maior rei de Israel. Jesus Cristo é filho de Davi, né? Adúltero, assassino, assediador de mulheres, polígamo, mentiroso, tinha mãos sanguinárias, tão sanguinárias que Deus não lhe permitiu construir o templo de Jerusalém. E esse aqui, outro que nós admiramos, né, muito, o homem mais sábio do mundo, Salomão, polígamo, idólatra, adúltero, teve mais de 1000 mulheres. Salomão está lá na genealogia do Salvador. Todos esses aí. E esse aqui? Roboão, opressor, filho de Salomão, opressor, dividiu o reino de Israel, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, e isso transtornou totalmente a história do povo de Deus. Roboão está lá na genealogia do Salvador. E esse aqui? Jorão, assassinou seus 6 irmãos,
adorou deuses falsos. Está lá, na genealogia de Jesus Cristo. E esse aqui, Uzias, profanou todos os rituais do templo e morreu leproso. Está na genealogia do Salvador. E esse aqui, Acais, esse nós conhecemos, né? Idólatra, sacrificou seus filhos a Baal. Parricida, matou seus próprios filhos. Aliás, por falar em matar seus próprios filhos, tem esse aqui, ó, Manassés, o mais ímpio rei de Israel. Assassino, idólatra, também sacrificou seus filhos a Baal e construiu altares a Baal dentro do templo, na área do templo de Jerusalém. Manassés, está na genealogia do Salvador. Vamos terminar com esse aqui, Amon. Amon, idólatra, praticou feitiçaria. E por aí vai, irmãos. Alguns foram até ilustres desconhecidos. Abiúde, ninguém sabe quem foi. Azor, ninguém sabe quem foi. Sadoc, Matã, ninguém sabe quem foi. Estão todos eles lá, tudo antepassado de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio de todo esse pessoal aí. Então vejam, que árvore genealógica, hein? Que frutos essa árvore deu? Se pelos seus frutos os conhecereis, essa árvore estava totalmente comprometida desde o Éden após a queda. E nessa genealogia em Mateus ainda tem mais uma coisa, mais uma particularidade significativa. Além desse grupo de pessoas complicadas que vocês estão vendo aí na tela, existem lá também, deixa eu sair um pouquinho daqui, existem lá também 4 mulheres. Vocês já ouviram falar? 4 mulheres, né? Vejam bem, isso não é uma coisa comum em nenhuma genealogia do tempo passado. Coisa raríssima em qualquer genealogia judaica. Sabem por quê? Na jurisprudência do povo de Israel e nas genealogias, as mulheres não tinham a menor importância. Aliás, nos tempos bíblicos, mulheres e crianças não eram nem contadas. Lembram do Êxodo? A Bíblia relata que saíram naquele dia lá do Egito 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Quando eram realizados os censos, o recenseamento do povo de Israel, o IBGE lá de Israel, né, fazia aquele recenseamento, eles só contavam os homens, só contavam os varões, né, valorosos que poderiam ser guerreiros, mulheres e crianças, 0. Mesmo no tempo de Jesus, lá na multiplicação dos pães, tanto na primeira quanto na segunda, né, a Bíblia relata, comeram ali naquele dia 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. No episódio da mulher adúltera, a lei dizia que os 2 deveriam ser apedrejados, até porque ninguém adultera sozinho, né? Mas levaram a... Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade machista, né? Tem muito a ver com o nosso tempo hoje também. Não podemos ficar rindo muito disso, não, porque no nosso tempo a coisa melhorou muito, mas olha, as mulheres ainda cumprem uma sina difícil na vida moderna. Eu tenho 5 filhas e 3 netas. São 8 mulheres em volta de mim. E eu sei o que é isso. As mulheres eram proibidas de falar nas sinagogas. As mulheres eram proibidas de frequentar escolas religiosas. Os rabinos, sabe o que os rabinos diziam? Eles diziam assim, é preferível queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. E o judeu, olha que coisa ridícula, o judeu tinha uma oração que era mais ou menos assim, obrigado, Senhor, porque não nasci camelo, nem samaritano e nem mulher. Então vejam que, e essas 4 mulheres que constam na genealogia de Jesus Cristo, que nós estamos estudando, nem eram figuras ilustres da Bíblia, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, não. Ao contrário, eram mulheres mal afamadas,
mulheres sem virtudes pessoais, mulheres com passado obscuro, sem honra, mulheres com moral duvidosa. E mesmo hoje, em nenhuma comunidade cristã dos nossos dias, essas 4 mulheres teriam cargos importantes. Vamos conhecer as 4 mulheres. Vamos lá, vamos voltar para o PowerPoint e vamos conhecer essas 4 mulheres da genealogia de Jesus Cristo. Judá gerou de Tamar, a primeira mulher, a Pérez e a Zera. Salmão gerou de Raabe, a segunda mulher, a Boaz. Este de Ruth, a terceira mulher, gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Essa nem cita o nome dela, mas nós sabemos que tratava-se de Batseba. Então, de fato, irmãos, pelos conceitos e julgamentos humanos, eram 4 mulheres absolutamente fora dos padrões considerados dignos. Olha só, Tamar, cananeia, seduziu seu próprio sogro em busca de aceitação. Raabe, cananeia, tristemente praticava prostituição profissional. Ruth, até que não tem nada no campo da moral, mas Ruth, ela era uma moabita, uma pagã, ela não tinha pátria. Ela ficou sem pátria. E Batseba, deixa eu voltar lá um pouquinho, eu acho que o PowerPoint avançou aí. Deixa eu ligar aqui. E Batseba, nós sabemos que Batseba foi atraída, foi seduzida e envolvida por Davi, o próprio rei de Israel, num caso escandaloso de adultério. Então vejam, irmãos, eu não estou julgando essas mulheres, não estou condenando essas mulheres, quem sou eu, isso não é o objetivo desse sermão. Eu só queria enfatizar que se nós considerarmos as chamadas tendências herdadas, Jesus Cristo como homem tinha tudo para ter uma personalidade doentia. Tinha tudo para ser um somatório de todo tipo de perversões, de neuras emocionais, de desvios comportamentais, produto de uma hereditariedade de má qualidade. Mas, ao contrário, Jesus Cristo foi perfeito, foi santo, foi puro, foi depositário da plena graça de Deus ao homem. Jesus Cristo não se permitiu afetar por essa carga genética pesada que ele recebeu de seus antepassados. E agora um conceito de graça importante para todos nós. Essa visão que eu mostrei dessas mulheres e daqueles homens, né, também que eu citei antes, é a nossa visão. Não é a visão de Deus. A visão de Deus, felizmente, a visão de Deus, via de regra, é diferente da nossa visão. Porque Deus vê o interior, vê o coração, e nós não. Deus se guia por outros valores. Por outros valores. Deus vê os nossos motivos mais escondidos. Ele sabe por que vocês estão me assistindo. Ele sabe por que eu estou aqui pregando. Eu posso enganar minha esposa, minhas filhas, o meu pastor, meus amigos, mas eu não engano a Deus. Não é? Então vejam, que outras reflexões a gente tira sobre a graça a partir de tudo isso que a gente viu até aqui? Se nós mesmos fôssemos construir a nossa árvore genealógica, jamais mencionaríamos pessoas assim, com passado obscuro, duvidoso. Quando a Bíblia apresenta homens de vida escusa e que praticaram atos condenáveis, quando a Bíblia apresenta mulheres de má fama como participantes da genealogia do Salvador, a Bíblia nos leva a compreender que Deus fala uma outra linguagem, um outro idioma. Deus fala o idioma do perdão, da inclusão, da aceitação, da restauração e da justificação, que é o que a gente vai ver amanhã de manhã. Quando nós analisamos todos esses antepassados de Jesus Cristo, nós vemos na prática aquilo que Paulo falou lá em Romanos 5:20, que onde aumentou o pecado,
Irmãos, nós podemos crer com segurança que não há passado obscuro, não há influência genética, não há condicionamento psicológico, não há meio social pervertido que possa impedir uma pessoa de ser alcançada pela graça de Deus. Não há. De ser transformada, restaurada, de nascer de novo, de se tornar uma nova criatura. Nenhuma tendência para o mal, seja ela herdada dos nossos antepassados, ou seja ela cultivada pela nossa maneira de viver, nenhuma tendência para o mal poderá barrar, impedir, naquele que crê, a força espiritual do Evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma pode impedir. O Evangelho, na definição bíblica de Paulo, lá em Romanos 1,16, Paulo fala assim, que o Evangelho é, sabe o quê? É um conjunto de doutrinas? É um conjunto de regras? Não. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei se nós temos ideia real do que isso significa. Desses personagens todos que eu citei, olha só, desses personagens todos que eu citei, alguns deles, ao longo de suas vidas, passaram pelo arrependimento, esses que estão em azul, passaram pelo arrependimento, passaram pela confissão, passaram pelo perdão e foram justificados. O que significa ser justificados? Eles se tornaram amigos de Deus, se tornaram heróis da fé. Vamos finalizar essa conversa de hoje dizendo o que é justificação. Aliás, vamos primeiro dizer o que não é justificação. Está aqui, ó. Justificação não é desconsiderar pecados, esquecer pecados, relevar pecados. Deus não faz isso. Ah, não, Deus não esquece meus pecados? Não. Deus não esquece os meus pecados. Mas a Bíblia fala, Mário, que Deus lança os pecados no fundo do mar e deles não me lembrarei mais. Nós temos que entender o que é esse esquecimento de Deus. Deus, primeiro, tem a mente mais poderosa do universo. Deus sabe o que acontece com cada uma das criaturas de cada um dos seus mundos. Deus não sofre de amnésia. Esse esquecimento de Deus é um esquecimento emocional. Sabe o que significa esquecer como Deus esquece? É nunca mais nos lançar em rosto as coisas das quais Ele nos perdoou. Vou repetir. O esquecimento de Deus em relação aos nossos pecados é Ele nunca mais trazer de volta, nunca mais lançar em rosto, nunca mais jogar no ventilador, como nós dizemos, aquelas coisas das quais Ele nos perdoou. Agora, justificação não é desconsiderar o pecado, relevar o pecado. Sabe por quê? Pecado se paga. Vou dizer até uma coisa muito mais forte para vocês. Pecado não tem perdão. Nenhum pecado tem perdão. Nenhum pecado tem perdão. Mas a Bíblia fala em perdão de pecados. A oração do Senhor até fala nisso. Aliás, nós somos estimulados a pedir perdão dos nossos pecados. Quando você lê isso, você tem que considerar isso no contexto de toda a Escritura Sagrada. Aí você vai entender uma coisa fantástica. Pecado não tem perdão. Pecado tem pagamento. Pecado se paga. Dívida se paga. Não tem um dito popular muito comum, mas que é verdadeiro. Assim, não existe almoço grátis. E não existe mesmo. Não existe almoço grátis. Se você almoçou de graça, saiu de graça para você, mas alguém pagou aquele almoço. Não existe almoço grátis. Dívida se paga, pecado se paga. Quem tem perdão é o pecador. Quem tem perdão
é o devedor. Esse é um conceito, parece que é um jogo de palavras, mas não é. Esse é um conceito básico do plano de salvação e da oferta de graça de Deus. Não há perdão do pecador sem pagamento da dívida. Hebreus fala isso. Hebreus 9, 22, o que diz lá em Hebreus 9, 22? Que sem derramamento de sangue, que é o preço do pecado, é o pagamento do pecado, sem derramamento de sangue não há o quê? Não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, irmãos, entendam de uma vez por todas, né? Perdoar uma transgressão, seja um pecado espiritual entre o homem e Deus, ou seja uma falha do comportamento humano entre mim e o meu semelhante, perdoar uma transgressão, perdoar um pecado, sem o necessário reparo, sem o ressarcimento, sem o pagamento, significa dizer, sabe o quê? Que o pecado não era pecado, que o erro não era erro, que a transgressão não era transgressão, que a dívida de fato não existia, não era dívida, não é? Se não fosse, irmãos, Jesus Cristo não viria passar por tudo que ele passou. Não viria. Então, Mário, já que justificação não é esquecer pecado, desconsiderar pecados, relevar pecado, o que é justificação? Está aqui, ó. Justificação. Perdoar o pecador que manifestou fé. Daí, justificação pela fé. Perdoar o pecador que manifestou fé, uma vez que os pecados dele já foram todos pagos por alguém. Isso é que é justificação. Justificação também é isso aqui, ó. É Deus atribuir de uma forma substitutiva, eu já falei em substituição, que é o inocente pagar a pena no lugar do pecador. Então, veja, significa de uma forma substitutiva, Deus atribuir, imputar, creditar, transferir para a vida do pecador que se arrependeu dos seus maus caminhos e manifestou fé, transferir para a vida dele tudo que Jesus Cristo tem de bom e perfeito. O que Jesus Cristo tem de bom e perfeito? Justiça perfeita, méritos perfeitos, obediência perfeita e a morte eterna que ele sofreu. Deus pega no ato da justificação, nós vamos ver isso amanhã de manhã, Deus pega esse pacote de bênçãos e acredita na vida do pecador. Naquele momento o pecador deixa de ser pecador e passa a ser justo, que é como a Bíblia o trata em todo o Novo Testamento, depois que ele aceitou o Evangelho. Então agora, irmãos, caminhando para o final desse sermão, eu quero ainda falar de dois outros personagens que também constam dessa mesma genealogia da graça. Só que, com isso eu vou terminar, só que, ao invés de destacar os aspectos negativos da vida deles, como eu destaquei dos outros, né, eu quero fazer o contrário. Eu vou destacar aspectos altamente positivos. Aí você pergunta, Mário, então eles são melhores do que aqueles outros homens e mulheres que você apresentou? Não, de modo nenhum. Então eles são santos e perfeitos? Também não, de modo nenhum. Mas foram pessoas salvas pela graça, justificadas pela fé e que viveram em santificação. Tem uma linha teológica na qual eu me incluo, acredito que o pastor Renan também, uma linha teológica que diz que, ao contrário de todos nós, Jesus Cristo não tinha nenhuma tendência para pecar. Jesus não era propenso a pecar. Ele não tinha tendência para cometer pecados. Mas poderia pecar? Poderia. Havia possibilidade? Havia possibilidade. Ele poderia. E por que então ele não pecou? Porque ele tinha natureza santa? Não. Adão tinha natureza santa e pecou. Lúcifer tinha natureza santa e pecou. O que impediu Jesus de pecar e pode nos impedir também, né? Sabe o que foi? A sua total ligação com o Pai.
total ligação com o Pai. Assim, Jesus não se deixou afetar pelas influências genéticas, psicológicas, sociais, que tem o entorno, acho que tem alguém com o microfone aberto, tá? O entorno, Jesus não se deixou influenciar pela família, pelo sangue ruim dos seus antepassados. Mas você pode dizer, mas Jesus era Deus, né? Jesus era filho de Deus, tinha um... peraí, Mário, Jesus era santo. O anjo, quando veio anunciar para Maria, falou, o ser que está dentro de ti é um ser santo, não é? Então, eu quero finalizar o sermão de hoje mostrando a vocês dois personagens, que foram esses que eu me referi a eles, e vou dizer agora com vocês, que esses tinham tendência para pecar. Ao contrário de Jesus, ao contrário de Adão antes da queda, e ao contrário de Lúcifer no céu, que não tinham tendência para pecar, poderiam pecar, mas não tinham essa queda, não é? Então, eu vou mostrar agora dois personagens que esses tinham tendência para pecar, mas que não se... Então, também na genealogia de Jesus, e não se deixaram influenciar, não foram vencidos por essa tendência que eles tinham, por esse sangue ruim da família deles, não se deixaram. E vou dizer por que eles não foram afetados por isso. Embora possuíssem natureza para pecar, que eu chamo de pecado impulso, eles venceram a tentação, que eu chamo de pecado hábito. Sabem quem são essas duas pessoas? Vou mostrar para vocês agora. São essas aqui. Ó. José e Maria. Os pais terrenos de Jesus Cristo. José é o pai legal e Maria a mãe natural. Deixa eu botar um pouquinho aqui. A gente vê aqui a carinha deles. É evidentemente que isso aí é um desenho. Um é um desenho. Os outros dois são desenhos, né? Não se sabe se eles eram assim. Esse desenho aqui até é bem católico. Eu procurei um desenho que não tivesse essa aura em volta de Maria, né? Mas, de qualquer forma, só para ilustrar, estão aí José e Maria, os pais de Jesus. José é um personagem importantíssimo, mas esquecido na história bíblica. A história bíblica esqueceu de José. Não existem dados sobre ele, não se sabe como ele morreu, não tem nenhuma palavra pronunciada por José registrada na Bíblia. Mas José foi o elo de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. José deu nome a Jesus Cristo, adotou Jesus na sua família, fez dele descendente a ordem de Deus e morreu anonimamente. A Bíblia chama José, sabe como? Justo. Está lá em Mateus 1,19. E foi justificado pela sua fé profunda no propósito de Deus. José amou, acreditou, confiou em Deus e no Messias com toda a sua esperança e superou qualquer influência ruim dos seus antepassados. E Maria, moça virgem, virtuosa, simples, humilde, recebeu a maior de todas as missões que um ser humano poderia receber, guardar no seu corpo pecador, imperfeito, com natureza caída, o Filho de Deus perfeito. Né? A Bíblia diz que Maria achou graça diante de Deus e teve dificuldade de compreender por que ela foi eleita. Mas a Bíblia fala uma coisa linda de Maria. Eu vou ler para vocês, acho que eu não botei aí, com isso a gente vai terminar. Olha só, Jesus, o anjo chegou para Maria para anunciar. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Eu vou ler para você o texto, diz assim para vocês o texto. Então disse Maria, ou quando ele anunciou para ela que ela seria mãe do Salvador, ela falou assim, então disse Maria ao anjo, mas como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ainda não tive relação com homem algum. Agora olhem, aqui está toda a ciência da doutrina da salvação. Olha só, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá
com a sua sombra. Que coisa poderosa! Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso aí, se vocês não perceberam, a gente vai falar sobre isso amanhã, mais detidamente, isso aí é a ciência da salvação. Isso aí é o cerne da doutrina da salvação. Qual é o cerne, o centro do mecanismo de salvação? Uma ação de Deus e uma reação do ser humano. É sempre assim no cristianismo. Deus primeiro age e aguarda a reação do ser humano. Deus oferece graça e aguarda a reação do ser humano, aceitando ou não. Então o anjo chegou e falou, ofereceu graça. Maria alcançou graça aos olhos de Deus e ela não acreditou. Eu não posso receber essa graça, isso não pode acontecer comigo. Como é que isso vai acontecer comigo? Aí o anjo falou: Maria, não te preocupes. O Espírito de Deus, o poder do Altíssimo, vai te envolver com a sua sombra. Quando ele falou isso para ela, aí ela reagiu. A ação de Deus, cobrir o indivíduo com a sua sombra, com o poder do Espírito. A reação do indivíduo, isso que ela falou. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. José e Maria não se permitiram afetar pelas influências negativas dos seus antepassados. Tiveram fé no propósito divino, reconheceram a própria pequenez, mas se colocaram à disposição de Deus. Como disse Maria ao anjo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É assim que a gente quebra as influências genéticas, psicológicas, sociais, tendências herdadas, tendências cultivadas que nos envolvem, manifestando fé no propósito de Deus e pedindo que Ele cumpra em nós a sua palavra. Irmãos, a genealogia de Jesus nos dá inúmeras lições. Inúmeras lições. Ela nos leva a fazer profundas reflexões a respeito dos métodos de Deus agir, como ele justifica o pecador arrependido unicamente por sua fé e leva o pecador a alcançar a graça. Graça restauradora, graça transformadora, graça justificadora, graça capacitadora e, finalmente, lá no futuro, graça glorificadora. A doutrina da salvação é uma ciência. Amanhã eu vou estar aí com vocês de manhã e a gente vai se estender um pouquinho mais sobre isso. Olha, venham com vontade de ouvir a palavra, tá bom? Venham com vontade, porque amanhã nós temos um menu muito gostoso e muito rico de ensinamentos teológicos e doutrinários que vão fortalecer a nossa fé e vão fazer a gente entender o que é que nos salva. É a fé, é a graça, são as obras, a obediência, é o conhecimento. A gente vai ver como essas coisas se encaixam no plano de salvação. Tá bom? Feliz sábado. Maranata. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Amanhã nós continuamos a nossa jornada rumo ao entendimento da graça preciosa de Deus. Uma boa noite para você. Antes de nos despedir, por favor, irmão Mário, ore para nós mais uma vez. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado. Nós iniciamos o sábado meditando, refletindo a respeito da tua graça. Ser conosco nesse dia e amanhã, ou logo mais, nos ajuda a continuar com esse estudo maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Muito obrigado, Tchau. irmão. Boa noite a todos. Bom sábado. Fique com Deus. Até mais.